Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 9. A desencarnação de Anselmo. Havia chegado o momento esperado, quando o atormentado Anselmo deveria ser desalojado dos implementos carnais. Adormecido em espírito, foi examinado pelo doutor Hermínio, que de imediato constatou o desgaste orgânico, refletido na organização perispiritual, torpedeada pelos pensamentos deletérios da revolta e da insensatez costumazes, bem como pela absorção das contínuas doses de cocaína e outras substâncias destrutivas. O aparelho cardiovascular apresentava-se gravemente comprometido, com obstrução de algumas artérias de grande porte, incluindo-se também as carótidas. Convidado nominalmente a observar a circulação sanguínea, detive a mente na corrente circulatória e pude perceber a presença de organismos microbianos destrutivos que se alojavam nas placas de ateromas produzidas pelo colesterol em alta dose, que se encarregavam de obstruir os condutos de irrigação do órgão cardíaco. Alguns desses agentes destruidores, informou-me o neurocirurgião abnegado, procedem da mente desarvorada do nosso paciente, provocando a desimantação do perispírito em relação às hemácias, facultando mais ampla debilidade orgânica por falta da vitalização das energias que procedem do espírito. O fenômeno mortis está delineado para dentro de pouco tempo em face da falta de recursos específicos para a manutenção das funções orgânicas. Assim sendo, por que então faz-se necessária a antecipação dessa ocorrência? Indaguei surpreendido. Para evitar-se males maiores, como o suicídio e outros danos que poderiam ser causados àqueles que dependem da sua administração social, respondeu-me paciente o hábil cirurgião. O nosso contributo, informou-nos a todos que lhe acompanhávamos as observações, é muito simples e de curta duração, acelerando o deslocamento de algumas dessas placas de ateromas e provocando a interrupção circulatória do sangue no cérebro, que redundará em paralisia irreversível. Porque estivesse de pleno acordo com a explicação do colega, o respeitável psiquiatra mineiro, após ouvir a genitora do enfermo, igualmente ao nosso lado, concordou que tivesse prosseguimento a intervenção espiritual. Utilizando-se de delicado instrumento que emitia uma onda luminosa parecida com o raio laser, vimos desprender-se de uma das paredes da carótida um pequeno trombo que foi conduzido pela corrente circulatória até alcançar o cérebro, bloqueando a passagem do sangue, o que produziu imediata falta de alimento do órgão, gerando imobilidade quase total do aparelho mantenedor dos movimentos, da inteligência, da comunicação. O mesmo procedimento foi executado com outras placas de ateromas que se romperam na artéria coronária, produzindo cascatas de trombos que, impossibilitando a irrigação natural do músculo cardíaco, deu lugar a um infarte fulminante. Imediatamente, Anselmo foi conduzido ao corpo físico pela equipe devotada e, seguindo-a, pudemos verificar a ocorrência agora no aparelho físico. Ao ser realizado o acoplamento do perispírito no corpo, o paciente experimentou uma grande dor no peito e desferiu um grito estridente para logo tombar em um colapso, enquanto os outros fenômenos aconteciam automaticamente. O ruído produzido pelo paciente
atraiu a atenção do enfermeiro, que veio em seu socorro, logo se dando conta da grave ocorrência e solicitando providências de um colega enquanto lhe massageava o peito em tentativa de refazer as contrações sístole e diástole tardiamente, porém. Poucos minutos depois, o médico plantonista acorreu em ajuda ao paciente que foi declarado morto oficialmente. O espírito aturdido, experimentando a dor imensa que agredira a aparelhagem física, debatia-se no corpo inerte, tentando erguê-lo, como que para ter diminuída a aflição que lhe era transmitida pela corrente de energia perispiritual, pondo-se a gritar desarvoradamente, inspirando compaixão. A mãezinha carinhosa acercou-se-lhe e acalmou-o com palavras dúlcidas, que eram mais sentidas do que ouvidas, em face da irradiação vibratória do sentimento de amor que exteriorizava, fazendo-o adormecer. Ocorreu grande movimentação de desencarnados atraídos pelo fenômeno pouco habitual naquela clínica, inclusive o justiceiro, que compareceu com a sua corte de asseclas infelizes, pondo-se a blasfemar, revoltado por não haver podido explorar as energias do insensato. Como o apartamento para onde fora transferido da enfermaria onde se alojara a chegada, houvesse sido adredemente resguardado por defesas magnéticas para evitar a invasão de vampiros desencarnados e outros espíritos infelizes, observamos o Dr. Hermínio procedendo aos primeiros trabalhos de desencarnação após a morte física. As imantações defluentes da existência entre o perispírito e o corpo respondem pelas sensações que seguem o espírito no além-túmulo, produzindo dificuldade em sua libertação do jugo da matéria, mesmo quando em estado de decomposição, o que ocorre de imediato à morte orgânica. Logo surgem voluptuosas microvidas que passam a devorar o cadáver em turbilhão inimaginável ao lado dos vibriões psíquicos, gerados e mantidos pela mente e o caráter desarvorados, que sempre foram nutridos pelos pensamentos sórdidos, ainda persistindo na voragem das últimas energias que se evolam até serem diluídos por falta de vitalidade. Como o recém-desencarnado recebera tratamento especial, decorrente da interferência da mãezinha que se fazia portadora de grande mérito e por ele intercedera, facultando-lhe o resgate por outros meios, não sofreu a danosa perturbação produzida pelos adversários espirituais, que não eram poucos. Felizmente, alguns deles haviam sido orientados, libertando-se das afligentes injunções do ódio e do ressentimento, sempre responsáveis pela infelicidade de todos aqueles que os agasalham. A desencarnação de Anselmo, de forma alguma, o liberava dos resgates necessários à sua recuperação moral. Tratava-se de mais uma expressão da divina misericórdia que não deseja a infelicidade dos maus, porém a sua recuperação. Não são excepcionais as ocorrências de tal porte, demonstrando que a justiça está vinculada ao amor e a recomposição espiritual do dever não constitui um ato punitivo, mas uma oportunidade reeducativa. A dor é gerada pela imprevidência do ser, que, mudando de atitude para melhor, de imediato altera o mecanismo afligente que dá lugar ao bem-estar e à alegria de viver no corpo ou fora dele. Esse amor do Pai Criador é tão profundo e transcendental, e a rebeldia humana tão sistemática e persistente, que se não houvesse a misericórdia, a justiça apresentar-se-ia severa em demasia, dificultando o refazimento moral e espiritual do equivocado. Enquanto eram tomadas as providências pertinentes ao óbito de Anselmo,
retornamos à sala de nossas atividades, a fim de serem transferidos para as respectivas comunidades os espíritos atendidos, assim como outros que se permitiram modificar, podendo agora recomeçar a nova experiência de iluminação. Amanhecia suavemente quando recebemos a visita de Jacques Werner e do casal Antonelli, visivelmente jubilosos ante os resultados da empresa espiritual que nos reunia naquela entidade hospitalar. Jacques comentou com emoção que foram necessárias mais de 4 décadas de atividades enobrecedoras para que fosse instalada ali uma extensão do Sanatório Esperança, facultando o intercâmbio lúcido e eficiente entre as duas esferas, a física e a espiritual. É verdade, adiu com simplicidade, que, desde os primeiros momentos após a inauguração do hospital, foram realizadas reuniões mediúnicas, objetivando a recuperação dos enfermos internados. Apesar disso, em razão da incipiência doutrinária dos cooperadores e do desconhecimento das técnicas espirituais então observadas, não fora possível efetivar por muito tempo a tentativa, inclusive em decorrência de vários fatores que tiveram lugar antes da minha desencarnação. Agora, com a visão dilatada, superadas as dificuldades de relacionamentos que sempre ocorrem durante a vilegiatura carnal, a união de todos os trabalhadores vinculados à veneranda obra facultou a anuência dos benfeitores do mundo maior para a concretização do anelo. E concluiu: certamente todos os recursos que têm sido aplicados no atendimento aos enfermos mentais e aos obsessos encontram-se sob elevada supervisão, ensejando resultados saudáveis e compensadores em relação ao esforço dos seus dedicados trabalhadores. Agora, no entanto, como resultado de todos os esforços conjugados entre os dois planos, estava sendo possível a instalação desse departamento da obra espiritual que o venerável espírito Eurípides Barçanufo edificara no mundo maior. O amigo Antonelli, encorajado pelos comentários do companheiro dedicado, igualmente referiu-se: quando os estudiosos da Terra se identificarem com os métodos educativos e curadores do mundo espiritual, poderão ampliar expressivamente a sua capacidade de entendimento das ocorrências humanas, dispondo de melhores e mais hábeis recursos e instrumentos para a solução dos conflitos e das dificuldades que enfrentam. O conhecimento da vida verdadeira é essencial para uma existência feliz. Isso não quer dizer que aqueles que o não possuem sejam necessariamente desditosos. Se, ignorando a realidade, conseguem adquirir harmonia com a identificação do mundo das causas, muito mais amplas lhes seriam as possibilidades de construir a existência ditosa, vivendo com as mais valiosas experiências iluminativas. O escafandro físico, apesar de ser abençoado recurso para intelectualizar a matéria, como afirmam os benfeitores da humanidade ao nobre codificador do Espiritismo, é também, de certo modo, um impedimento para ter-se a visão correta da existência e das suas finalidades. Felizmente, durante os estados oníricos de desprendimento parcial da personalidade, as experiências fora do corpo contribuem significativamente para a recordação das memórias de antes da reencarnação, ao tempo em que facultam os contatos com os amigos da retaguarda, que a todos inspiram, estimulam e trabalham pela sua identificação com a verdade. Essa tarefa inabordável, felizmente, vem sendo realizada pelo Espiritismo, especialmente nestes dias de turbulência e de sofrimentos
individuais como coletivos, esclarecendo as mulheres e os homens a respeito da finalidade existencial e de como devem considerar os acontecimentos cujas causas encontram-se nos atos anteriores. Lamentavelmente, ainda predominam os sentimentos egoísticos, os melindres, os movimentos da vaidade e da insensatez entre os frágeis servidores de Jesus, que se esquecem do essencial, o respeito pelo próximo, a caridade para com ele, a compaixão em relação aos seus desaires e inconsequências, a solidariedade nos momentos difíceis, conforme preconiza a doutrina, detendo-se no lado negativo e nas lamentáveis disputas entre pessoas e grupos. Isso, no entanto, é provisório, demonstrando que o período de mundo de provas e de expiações é assim caracterizado. Logo mais, porém, quando passar a grande e necessária transição para mundo de regeneração, o amor real e o entendimento fraternal a todos conduzirão da melhor maneira possível. Anelamos por essa ocasião que ensejará a libertação de imensa faixa de seres humanos ainda deambulando sob os camartelos do sofrimento, que ascenderão produzindo ações dignificantes por onde transitem. Quando silenciou, tinha lágrimas nos olhos que não chegavam a cair pela face iluminada como resultado da alegria do serviço com Jesus. Doutor Inácio, sempre vigilante e diligente, concordou com o amigo e considerou: porque os seres humanos movimentam-se em diferentes níveis de consciência, defluentes do estágio moral e espiritual no qual se encontram, mesmo aqueles que são possuidores de sentimentos nobres e contribuem em favor do progresso e do bem-estar da humanidade, ainda não conseguem entregar-se ao labor do bem sem os impositivos que lhes caracterizam a evolução. Promovem o bem, divulgam-no, trabalham com afã, mas necessitam de retribuição, que são as homenagens, os destaques na comunidade, a adulação e os elogios dispensáveis, mas que lhes constituem estímulo para o prosseguimento. Um grande número desses amigos servidores não consegue convergir para o mesmo objetivo, porque isso anularia sua personalidade em favor do grupo. Então, prefere divergir, competir, embora na mesma lavoura, o que não deixa de ser paradoxal. A grande conquista da criatura humana é sobre si mesma, suas paixões, os seus atavismos primários, as suas más inclinações, o seu egotismo. Iniciado, porém, o processo de iluminação interior, lentamente vão sendo conquistados outros patamares na direção da consciência plena. Desse modo, confiemos nos companheiros ainda enganados em si mesmos, auxiliando-os no crescimento pessoal, tendo paciência com os seus conflitos infanto-juvenis, que procuram disfarçar nas agressões contra os outros, convictos de que já se encontram no caminho seguro da felicidade, contando com a bênção do tempo para a superação de si mesmos. Dr. Juliano Moreira, que acompanhava os comentários com certo entusiasmo que lhe transparecia no semblante, considerou: eu próprio, quando me encontrava na Terra, enfrentei não poucos desafios pessoais, institucionais, sociais, ignorando as soberanas leis da vida que agora procuro penetrar com sofreguidão e respeito. No começo do século XX, o doente mental era uma chaga na sociedade, alguém que sempre significava perigo, sem mérito nem direito a um atendimento digno. Quando algum indivíduo se erguia em seu benefício, era invariavelmente contestado, quando não ridicularizado. Embora houvesse sido aluno do eminente mestre Nina Rodrigues, fui constrangido a discrepar do mesmo na sua tese apresentada contra a raça negra, demonstrando, por exemplo, que a loucura atinge todos os indivíduos de todas as raças, não sendo, portanto,
privilégio de somente uma delas. Mais tarde, ao criar com outros alienistas cariocas os Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins, não foram poucas as lutas travadas com outros psiquiatras que pensavam de maneira diversa, embora todos honestamente estivessem interessados na promoção da saúde e dos pacientes mentais. 2 anos depois, com muito sacrifício, criamos a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, cujos serviços à sociedade brasileira são incontáveis. De lá até este momento, à medida que se identificam as causas da loucura, se toma conhecimento dos arcanos sublimes do cérebro. Quando as neurociências alcançam níveis comovedores de conhecimento, a loucura é muito melhor compreendida e cuidada, merecendo o paciente mental algum respeito e direito a uma vida saudável e socialmente permitida no ambiente familiar. Os velhos e terríveis manicômios transformaram-se em clínicas abençoadas, facultando ao enfermo uma existência quase normal, mantendo a convivência doméstica e recebendo tratamento ambulatorial, com exceção apenas dos compreensíveis casos mais graves. As discórdias quanto à aplicação de terapias que prometiam melhoras e recuperação nos pacientes, naquela época, geravam atritos lamentáveis, desperdício de tempo com as vaidades mesquinhas e lutas opinativas sem fim, que, a pouco e pouco, vem cedendo lugar à compreensão de que o doente merece atenção imediata e oferecer-lhe o melhor ao alcance é o que importa. Surgiram, então, o imenso elenco das terapias alternativas, o apoio eficiente e especial da psicologia e, mais recentemente, da quarta força ou psicologia transpessoal. Permanecem ainda, é certo, alguns bolsões de intolerância com efeito da inferioridade moral dos interessados em criar obstáculos ao progresso, sem a elevação de reconhecerem a própria ignorância em torno do que não sabem, mas a evolução dá-se com ou sem apoio de quem quer que seja. É da natureza humana contradizer, contrapor, impor-se. Somente quando se transpõe a aduana da morte e descobre-se a grandeza da vida, como ocorreu comigo e muitíssimos outros, é que se pode avaliar com segurança o comportamento mantido e as excelentes possibilidades malbaratadas ou perdidas por efeito da presunção e da basófia pessoal. A cada dia, mais me deslumbro com a realidade do ser e sua transcendência, anelando pelo momento de retornar ao corpo físico, guardando a lucidez possível em torno das nobres experiências de que tenho participado, anelando por contribuir em favor do despertamento das mentes adormecidas e das atividades de promoção e dignificação do ser humano. O clima de bom humor e de gratidão a Deus prosseguiu quando fomos informados pelo Dr. Ignácio que naquele dia, a partir das 23 horas, seria instalado o Departamento Mediúnico de Desobsessão vinculado ao Sanatório Esperança. De imediato, reunimos-nos em pequenos grupos de interesses recíprocos e permanecemos na clínica, aprendendo e participando das atividades junto aos companheiros encarnados no atendimento aos pacientes. Admirava-me da contínua onda de pessoas que desejavam internamento e ou tratamento para si mesmas ou familiares, sem que a nobre clínica dispusesse de vagas suficientes para atender à grande procura. Entretanto, considerando-se a orientação espiritual que vigia primordialmente, sempre era encontrada uma forma para atender ao maior número possível de candidatos, sem que isso trouxesse prejuízo à qualidade dos serviços. A maioria dos funcionários, médicos, psicólogos e demais profissionais de formação espiritista
sempre se empenhava em manter os procedimentos recomendados pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, unindo às terapêuticas ministradas a bondade pessoal, a conversação edificante, a esperança e a caridade em todos os seus aspectos. Como consequência, o número de benfeitores desencarnados que acorriam até ali, com o objetivo de auxiliar os afetos e as pessoas que lhes rogavam proteção, era muito grande. O venerável mentor acompanhava todos os movimentos sempre com bondade e alegria, estando acessível às propostas que objetivassem o bem-estar dos pacientes e de todos os membros da casa, mantendo, porém, grande disciplina, que é responsável pela ordem e pelo progresso em todo lugar, assim como em qualquer realização. Sempre informado de tudo quanto vínhamos realizando, através de relatórios que lhe eram fornecidos pelo Dr. Inácio Ferreira, o nobre espírito exultava por ver atendida a sua rogativa permanente a Jesus, a fim de que aquele núcleo de saúde mental fosse transformado em uma escola de bênçãos para os desencarnados e em um verdadeiro modelo para outras instituições que tivessem interesse em cuidar da psique humana e da saúde sob qualquer aspecto considerada.